tudo funcionando. Olá, meus queridos alunos, meus querubins maravilhosos. Como é que vocês estão por aí, tudo bem? Pois é, bom dia para vocês e essa é mais uma aula de informática, ok? Então, bora lá! Aula de informática com o professor Bernardo. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Olha, novamente nós estamos aqui, né, nessa situação, né, todo mundo em casa, mas não se aflinja, tá? Nós estamos aqui para passar o melhor conteúdo para vocês e garantir que a aula de informática seja tão boa agora online como também para você presencial, não é verdade? Então, me esforçando um pouquinho, tá? Eu preparei um conteúdo interessante para a gente estudar. Na verdade, é uma continuação das aulas que nós tivemos. Eu quero fazer isso bem devagar com vocês, tá certo? Eu quero que vocês tirem todas as dúvidas e conheçam todas as etapas do sistema computacional, tá certo? Nós falamos sobre sistemas operacionais, nós falamos sobre unidades de medida, vamos continuar falando um pouquinho hoje sobre unidade de medida. Nós falamos sobre diversos assuntos dentro dessas duas formulações que eu acabei de dizer, né? Dos conteúdos da informática. Então eu vou continuar com vocês, tá certo? Eu preparei aqui também um PowerPoint, tá? Que eu gostaria de dividir com vocês. Aí está, tá? É o começo do nosso conteúdo de informática, tá bom? Sejam bem-vindos. Meu nome é professor Júnior Bernardo e a aula de hoje é para valer, ok? Vamos lá? Pois bem, meus queridos, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre unidades de medida nos sistemas computacionais. Unidade de medida nos sistemas computacionais. Eu esqueci de escrever ali no título, mas não tem problema não, tá? Essas unidades de medida que a gente vem falando ao longo dessas aulas, elas servem para nós podermos ter um controle do estoque de informações que nós colocamos no nosso computador, certo? Você tem um estoque na sua casa, não sei se você sabe, mas se você tem um computador, um celular, se você tem um notebook, um tablet, esse tablet possui um estoque de informação que você vai alocando as informações uma por uma dentro do dispositivo, até que ele envie a mensagem para você dizendo que o seu sistema está sobrecarregado ou então está lotado e você precisa fazer um backup urgente de todo esse conteúdo, não é verdade? Pois bem, para evitar que o nosso computador fique lotado de informação e a gente não consiga manipulá-las da forma correta, nós vamos fazer um controle de dados que nós inserimos no nosso computador. Por exemplo, vamos lá, se você tem um HD e ele tem, só de exemplo, tá? Ele tem 10 GB de espaço. Lógico que todos os HDs hoje são bem maiores do que 10 GB, né? Eu lembro do meu tempo de estudante de informática que os computadores eles tinham 10 GB, eles eram super potentes. Hoje 10 GB não é nada, tá, gente? Mas, enfim, você tem um computador que ele tem 10 GB de armazenamento de dados. E você tem arquivos que equivalem a 20 GB. Eu pergunto a você, esses 20 GB vão caber no seu HD? Não, não vão. E outra coisa mais, se você preencher todos os 10 GB do seu HD, você vai provavelmente vai ocasionar um erro de disco. Nós chamamos isso de bad block, tá certo? O que é um bad block? Um bad block é quando você vai vai colocar muitos arquivos no HD e alguns deles se corrompem, fazendo com que o Windows dê erro no sistema. Vocês já, por acaso, se depararam com uma telinha chamada tela azul? A tela azul do Windows é muito conhecida, viu, gente? Quando ele dá bad block, quando ele dá problema no HD, aparece uma telazinha com o nome erro no sistema. Eu ia colocar aqui a imagem, mas acabei esquecendo. Eu vou colocar porque eu sou teimoso, vou mostrar. Pronto. É essa imagenzinha que vocês estão vendo aí, tá? Essa imagenzinha, ela mostra que o seu problema no seu computador, você precisa reiniciar. Tá aqui, ó. Your PC ran into a problem.
and need to restart. Ou seja, você precisa reiniciar o seu PC, né, porque ocasionou um problema e a gente tem que identificar que problema é esse. Em muitos casos, você reinicia o computador, mas ele não volta, ele continua apresentando essa tela algumas vezes seguidas. Se você não sabe, você vai saber agora o motivo disso. É simplesmente porque o HD entrou em modo de bad block, ou seja, houve um corrompimento no disco do seu HD, e essa parte que houve o corrompimento, você não vai poder corrigir mais, nem poder gravar nada nele, você inutilizou essa. Então você vai ter que fazer uma partição diferente no HD. Professor, qual é a partição? Isso é uma coisa que acontece quando nós vamos formatar um computador e a gente faz uma manipulação no espaço disponível nesse HD. Então, nós utilizamos partições em tamanhos diferentes ou iguais e escolhemos em que partição vai ser instalado o Windows no seu computador. Tá? Nós fazemos isso para disco de backup. Se deu problema de novo, a gente recupera os arquivos sem precisar fazer aquele backup, colocar tudo no pendrive ou gravar tudo no CD. Né? Enfim, eu estou dizendo isso para que a gente possa ter um controle do manuseio de dados que vão entrar no nosso computador. Tá certo? E esse controle é muito essencial para que você possa fazer ou realizar backups de uma forma mais eficiente em momentos certos, ok? Por exemplo, eu vou fazer backup quando meu HD estiver cheio, eu posso correr o risco de perder meus arquivos e não conseguir mais recuperá-los, né? Porque um HD cheio é sim motivo para um erro no seu sistema, tá? Então, mais adiante. Pois bem, existe uma tabela de equivalência, tá certo? Que eu quero mostrar para vocês. E essa tabela, ela é mais ou menos assim. Eu acho que eu já mostrei no outro vídeo, mas eu quero que vocês continuem a atenção. Cada unidade de medida, ela vai trazer um tamanho específico para um tipo de arquivo. Por exemplo, se você tem uma foto ela vai ser medida. E essa medida, ela é em quê? Em bit, byte, kilobyte ou megabyte? Pois bem, antigamente as fotos eram configuradas em modo de kilobyte, tá? Você não vai encontrar uma foto pequena o suficiente para caber em um byte de 8 bits, né? Aliás, até tem, tá? Quando você vê aqueles games antigos do Mega Drive, Master System, ali as imagens elas eram configuradas para ser bem pequenas, terá um quadro de imagem suficiente para caber em um byte e muitas vezes em algumas quantidades de bits, tá? Mas nos computadores atuais, nos videogames atuais, não se fala mais em bit, byte, kilobyte. Isso aí é passado. É quando usávamos aqueles famosos disquetes que utilizávamos como pendrive antigos, né? E nós levávamos um arquivo de um computador para o outro. Papai e mamãe devem saber disso aí, tá? Que a gente levava muito esses disquetes com os arquivos de um computador para o outro e achando que era uma coisa fantástica. E nem sabia, nem sonhava que um dia ia haver uma coisa chamada DVD ou pendrive, né? Os DVDs eles têm a capacidade de armazenar até 7 a 8 GB de vídeo. Por isso que a qualidade dos filmes que nós assistimos em DVD são muito boas, né? Em comparação à nova tecnologia do Blu-ray, o Blu-ray tem a capacidade de carregar 40 GB. Diferença, né? É por isso que nos Blu-rays existem também as transformações dos vídeos em 3D, porque você tem uma capacidade de gravar aquele vídeo diversas vezes. Aliás, aquele filme dentro do DVD, dentro do Blu-ray, diversas vezes, e exibi-las de formas diferentes. Por isso que o seu Blu-ray tem a capacidade de ler mais arquivos, tá? E também transmitir imagem em 3D. Ok? Não dá para fazer isso no DVD não, a não ser que você baixe bem muito a qualidade desse vídeo, tá? Então assim, nós temos o bit, que é a menor unidade, né? Já falei para vocês que é a menor unidade de medida da informática, tá? Quanto vale um bit? Não dá para dizer quanto vale um bit. O bit é o menor, é o ponto inicial das medidas dos arquivos dentro da informática. Então, um bit, tá, é representado pela letra B asterisco. Quanto vale um byte? É a próxima unidade seguida do bit. Um byte, ele é exatamente 8 vezes a equivalência de um bit. Ou seja, um byte é a mesma coisa que você pegar 8 bits e colocar junto. Pronto, ali é um byte.
certo? Professor, existem arquivos que têm essa medida de 1 byte? Tem arquivos. Você pode baixar na internet alguns arquivos que têm essa medida de 1 byte, mas acho que nos sistemas operacionais estão tão atualizados que não usam mais esse tipo de tamanho de arquivo, né? Nós estamos acostumados hoje a trabalhar acima de megabyte, tá? Por exemplo, 1 kbyte. 1 kbyte é muito pouco. 1 kbyte é um pequeno texto que você escreve de 2 ou 3 linhas, né? Você tem aí uma quantidade X de textos, né, de letras, símbolos, caracteres especiais, que são colocados dentro desse texto, e ele representa a quantidade pequena que pode chegar a ser medida através do kbyte, tá? Você pode abrir um arquivo assim, identificar que é 1 kbyte, mas aí não é 1 kbyte. Não usamos mais o kbyte, tá? Não tem essa unidade de medida. Não é que nós deixamos de usar o bit, o byte, o kilobyte, que é a mesma coisa que o kbyte, não é isso. É que nossos arquivos estão extensos. Nossos sistemas operacionais estão com gráficos maiores e precisando de arquivos maiores. Então, as unidades de medidas estão se desenvolvendo, né, crescendo. A meu ver, eu só sabia que existia até terabyte. Depois disso eu não sabia e você vai ver isso comigo agora. Por exemplo, nós temos o megabyte, que ele é 1024 vezes 1 kilobyte. Nós temos o gigabyte, que é 1024 vezes 1 megabyte. O terabyte, que é 1024 vezes, ou seja, 1000 vezes o espaço, 1000 e um pouquinho mais que 1 giga, né? Então, você pega assim, um pendrive de 1 giga, imagina ele 1000 vezes, mais 24. Então, você tem aí um espaço suficiente para armazenar arquivos por um bom tempo. Na verdade, os computadores hoje, eles vêm com esse tamanho de armazenamento. Você compra um novo hoje na casa, zerado, ele vem com 1 terabyte de armazenamento. Tá certo? Continuando. Nós temos também outra unidade de armazenamento que é o petabyte. O que é o petabyte, professor? O petabyte, ele é simplesmente 1000 vezes a quantidade de arquivos que caberia dentro de 1 terabyte. Poxa, quem que vai usar essa quantidade de armazenamento de dados? Por exemplo, eu falei para vocês, vou falar de novo. Existem servidores espalhados por todo o planeta que estão recebendo arquivos diariamente. Todo o tempo, a todo momento, a toda hora. Esses arquivos têm que ser armazenados, salvos, para que sejam apresentados. Você já ouviu falar em nuvem? Pois é, esse sistema de nuvem são servidores que têm uma capacidade grande de armazenamento, muito imensa mesmo, tá? Que as pessoas vão guardando esses arquivos lá, confiando que quando eles abrirem na empresa, chegarem na empresa do trabalho, eles vão poder abrir através do e-mail, eles vão poder abrir através do sistema de nuvem, do Google Drive, como por exemplo, né? Então tudo isso é armazenamento, tá? Então terabyte, petabyte, exabyte, confesso a vocês que eu não sabia que existia, mas existe o exabyte, o zettabyte e o utabyte, tá? Quem também vai usar isso aí? Vocês sabem que o YouTube, ele é uma plataforma que recebe muitos vídeos de muitos usuários todos os dias. Então, é necessário que haja uma grande capacidade de armazenamento dentro dos servidores, aliás, dentro dos sistemas de serviço do canal do YouTube, tá? E essa forma de armazenar, ela tem que ser medida de uma forma bem mais extensa. Então, eles vão usar o yottabyte, talvez o YouTube seja baseado nisso aí, né? Yottabyte, né? Parece YouTube yottabyte. Talvez o nome do YouTube nasceu da grande capacidade da última unidade de medida da nossa tabela aí, né? Yottabyte. Então, nós temos todas essas unidades de medida ao nosso dispor. Vou passar mais para a aula não ficar tão extensa. Vamos lá. Bem, e quais são os tipos de arquivos que nós podemos medir dentro do computador? Que a gente pode ver a quantidade e saber que ele mede quantidade X no nosso computador. Por exemplo, nós temos as músicas. Quando você baixa um arquivo de música, você vai baixar ele equivalente a megabyte. Eu baixei um CD da banda X. Ele tem equivalente a 700 mega só de música. Beleza, ainda é muito para a quantidade de música, né? Para um CD só. Se você tiver 700 mega disponível de música e transformar essas músicas em MP3, você vai baixar aí essa quantidade de música para 100 mega, né? De 700. Antigamente, os CDs que você comprava, que os pais da gente compravam para ouvir,
naquele antigo CD player, né? Aquele sonzão da Sony, que era lindo, maravilhoso, que você tinha na sua sala, que seu pai tinha na sua sala, que deixava nem você pegar a mão, né? Esses CDs players, eles simplesmente eram em megabyte. Um CD, ele tem 700 mega. E ele vinha com 12, 15, máximo 16 faixas em um CD, né? Ou se a música fosse pequena ou se fosse grande. Então, ele cabia essas músicas em 700 MB, porque ele utilizava um formato de vídeo, de áudio, chamado Wave, que hoje nós praticamente não utilizamos mais, né? Nós só somos adeptos hoje em dia do MP3, MP4, né? Hoje também tem uma chamado MP4, esqueci o nome, quando eu lembrar eu falo para vocês. Mas existem diversos tipos de formatos de vídeo que compactam a música de uma forma que ela não perde qualidade, mas ela continua pequena, cabendo mais espaço, mais mídia, mais arquivos dentro de um CD ou de um pendrive, tá certo? Então, arquivo de mídia, você vai medir ele através de megabyte. Okay? Você nunca vai chegar, eu tenho uma música lá em casa que tem 1 GB. Você não trabalha no estúdio, não é um gravador profissional. Então você não tem um arquivo desse, um áudio tem mais de 1 GB de espaço. Tá? Então nós medimos as músicas em mega. Também, outro dispositivo, outra forma de medir também são os vídeos. Eu baixo muito filme na internet, eu tenho muito filme. Aliás, eu tinha, né? Vocês sabem que eu tinha muito filme. No meu HD deu um probleminha e eu perdi todos os filmes que eu tinha baixado. Eu tinha toda a sequência da Marvel, eu tinha toda a sequência da DC, esperando chegar o resto para baixar. Tô louco, ansioso para baixar também como é que chama? A série da WandaVision, né? Tava querendo baixar, colocar no meu HD, perdi tudo, perdi toda essa jogada aí. Mas não tem problema não, a gente recupera depois. Mas como se mede a capacidade de armazenamento de vídeo? Bem, um vídeo, dependendo do seu tamanho, nós podemos guardar ele em megas. Já baixei muito vídeo de ótima qualidade em 700 mega, 800 mega, né? Em vídeo. E você pode baixar, você pode ter também a unidade em gigabyte. Gigabyte, sim, gigabyte. Você tem um filme de alta qualidade quando ele está em giga. Se ele está em mega, você tem que entender que o filme já caiu a qualidade da imagem. Se ele está em giga, é porque a qualidade dele está excelente. Se você vai baixar um filme, tá num provedor qualquer, e aí você tem assim, clique aqui para download. Aqui tem 1.1000. não sei o que GB. E embaixo tem 700.MB. Você dê preferência à qualidade maior, dependendo da sua internet também, né? Você pode um filme de maior qualidade e armazenado no seu computador. Então, filme é armazenado e a unidade de medida dele, a gente mede ele em GB, que é gigabyte. Vamos para a próxima. Nós temos também aqui as fotos. Né? Você vai lá no Instagram, pá. Pois bem, essas fotos, elas também são armazenadas nos dispositivos de vocês e vocês podem verificar o tamanho de cada foto. Tio, tem uma foto que ela tem 1 GB. Poxa, então a tua foto é enorme. Ela tem que ser assim, o tamanho de um outdoor, tá certo? Quando você tem uma imagem que é muito grande, você vai colocar ela no outdoor, então em alguma coisa assim, uma tela enorme, grande. Mas geralmente as fotos, elas são em mega, né? Já viu megapixel? Pois é, as fotos elas podem ser medidas em mega, tá? Esqueci o nome, a nomenclatura agora. Você pode guardar em megabyte, lembrei. Você pode guardar em megabyte. Não é que tem uma pasta com o nome megabyte que você vai guardar. Não, é que quando você colocar ela no computador, ela vai ser nomeada a extensão dela como megabyte, porque é o tamanho que ela é, tá certo? Então vamos para o próximo. Arquivos de texto. Em arquivos de texto, você não vai ver, a não ser que seja um arquivo, um documento de conclusão de curso, que tem várias páginas enormes, né? Para que você possa fazer a exibição desse trabalho em conclusão de faculdade, conclusão de curso, né? É o TCC. Aí você pode ter esses arquivos em mega, né? Mas em mega já é muito. Você vai encontrar muitos arquivos de textos em kilobyte, em byte, porque texto, gente, é uma coisa muito leve. Quando você baixa um texto da internet, não sei se você já percebeu, clicou lá, baixou o texto,
no instante ele vai para o seu computador. No instante você tem lá uma quantidade de... Você já baixou o texto, já está lá, você pode abrir e utilizar no Word. Então o texto é leve, tá certo? É muito leve, porque cada letrinha ele equivale a um bit, tá? Ah, professor, quer dizer que cada letra no computador vale um bit? Vale um bit. Quanto vale um bit no sistema? Um bit é a menor unidade de medida do sistema computacional. Então, um bit é um bit. É como você pedir assim, tio, eu vou medir aqui a espessura dessa moeda aqui. Aí você vai na moeda, bota uma trena e diz, tio, como é que eu vou medir? Porque você tem que encontrar uma trena especial que tenha as opções de você medir em milímetros, né? Eu acho que milímetros é a menor unidade de medida de comprimento. Então, na informática, bit é a menor unidade. Pois bem, agora vamos mais adiante. Os programas. Olha só. Quando você baixa um programa, ele também vai vir em mega ou giga, dependendo do programa. Por exemplo, eu já baixei o CorelDRAW X7. E esse CorelDRAW X7 ele já veio em mega, aliás, acho que foi 1 giga e pouco de espaço. Eu baixei também um aplicativo e recomendo que vocês baixem para fazer edição. Ele pode ser craqueado, é o programa MovaV. Muito bom, MovaV. Faz edição de vídeo e ele vem mega, vem 500 megas, se eu não me engano, MovaV, tá? E você pode baixar também de graça entre aspas, né? Mas para mim foi de graça, não sei porquê. Eu baixei o Adobe Photoshop 2020, né? Baixei no computador, instalei, está aqui ativo, funcionando, não precisei craquear, não precisei nada. Quem gostar de Photoshop, tá aí. Programas, eles são armazenados em tamanhos em mega e também em giga, dependendo da quantidade de dados escritos nesse programa. Ou seja, qual é a função do programa? Ele trabalha com áudio, com vídeo, com mídia, dependendo da funcionalidade dele, ele vai ser mais pesado, né? Mas programas a gente geralmente tem armazenado como giga ou então mega, tá certo? Continuando, ok. O que é um bit? Tio, o senhor já falou que um bit equivale à menor unidade do sistema computacional. Mas eu quero que você preste bastante atenção nessa imagem aqui, tá? Eu vou até colocar aqui para cima, ver se não atrapalha muito. Ok, pronto, vamos lá. Vixe, tá travadinho, peraí. Deixa o meu computador. Bom, tá. Pronto, travadinha, mas deu certo. Então vamos lá. É o seguinte, o que nós temos aqui, na nossa imagem aqui, o que é um bit? Bem, especificando bem para vocês, um bit nada mais é do que uma sequência de 0 e 1. Mas, para você entender bem, eu vou dizer para você que um bit pode ser representado por 0 e 1, 1 e 0. Mas o que é o 1? Bem, o nosso processador, gente, ele trabalha com a opção ligado e desligado. O nosso processador nada mais é do que um dispositivo que liga e desliga de uma forma muito rápida e você vai processando os dados com um código chamado código binário, tá certo? Binário por quê? Porque são dois números, 0 e 1. E como é esse código binário? Esse código binário, você liga ele, né? Quando o seu computador está ligado, que está processando a informação, e o processador está esquentando lá, você sente que o processador está esquentando, o computador está meio quente, é porque ele está processando, ele está ligando e desligando diversas vezes por segundo para poder processar alguma informação que você enviou para ele. Então, quando o computador liga e desliga sequencialmente, tá? Diversas vezes para processar uma informação, o computador, o sistema operacional, ele vai entender a linguagem que está sendo dita pelo processador. Por exemplo, o processador aqui embaixo, ele está processando esse número binário que vocês estão vendo aí. Eu vou ler para vocês. 11001000. O que significa? Significa que o computador ele passou 2 tempos ligados, 2 tempos desligados, 1 tempo ligado e 3 tempos desligado. O sistema operacional, então, entende que esse tempo que ele passou ligado e desligado gerou um código. Qual código? O código binário, que é a linguagem dos sistemas operacionais. E esse código binário está expresso aqui na tela de vocês. 11001000. É isso que faz o sistema operacional conversar com o computador. Porque, na verdade, o sistema operacional não é o computador. O computador são um conjunto de placas, drives, são um conjunto de dispositivos que você tem instalados fisicamente no seu computador que precisam de um gerente
que gerencia essas informações até você, tá? Mas a gente está correndo hoje. Então é o seguinte, já que eu falei para vocês que o processador desliga e liga utilizando uma sequência de zeros e 1, né? Então você vai ver que cada letra também de um texto ou de qualquer coisa dentro de objetos no seu computador também tem uma sequência. Por exemplo, a letra A ela é representada através desses números que vocês estão vendo aí, tá? Deixa eu tirar aqui minha tela do meio que eu esqueci de tirar. De novo, bota para cá, quietinho. Pronto. Vamos lá, se travar de novo, meu Deus, travou não. Então vamos lá. A letra A ela é representada por uma sequência de bits, tá? E esses bits são 8 bits. Olha só, a letra A ela tem 8 bits. Por que ela tem 8 bits? Porque vamos contar comigo a quantidade de números que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números. Então esses números podem ser representados pela quantidade de bits, tá certo? A letra A, dentro do seu computador, ela mede 8 bits, certo? A letra B também, a letra N, cada letra tem uma quantidade. Se eu quisesse montar com você, fazer um joguinho para a gente entender o que está sendo escrito, e eu quisesse montar para você um labirinto de palavras, onde eu colocasse não as letras, mas cada código para você identificar que palavra é aquela, você ia levar muito tempo tentando encontrar qual é a letra que aquela quantidade de códigos binários está representando até você formar uma palavra ou uma frase. O computador já tem essa capacidade muito elevada de identificar o símbolo, identificar o código e dizer, ele está referindo-se à letra A, ele está se referindo à letra Q, e assim por diante. Mas o Q é maiúsculo, então muda alguma coisa. Vocês podem observar que eu tenho aqui a letra A maiúscula e a letra A minúscula, não é verdade? Olha a diferença dos códigos, vocês podem observar, é código diferente do outro, mesmo a maiúscula e a minúscula, tá certo? Pois bem, é isso, tá? Códigos binários são isso, mas assim como nós temos letras que são representadas pelo código binário, nós também temos números que são representados pelo código binário. Vamos lá. Eu acho que eu já falei isso muito com vocês, acho que vocês já deviam estar aprendendo a saber um pouquinho como se faz para transformar números decimais em binário. Tio, o que são números decimais? São números que têm a base 10, tá? E números binários? Bi é 2, então números binários ele tem a base 2. São divididos por 2, decimais são divididos por 10, tá certo? Por exemplo, o número 25 que está aqui. Na sequência, para eu transformar, eu quero saber como representar o número 25 em números binários, eu vou fazer uma pequena divisão, né, que vai se estendendo até o limite necessário para obter a resposta de como é representado o 25 em código binário. Por exemplo, binário não é 2, então eu faço 25 dividido por 2. 25 dividido por 2, eu tenho que ser um número exato na informática para poder entender a resposta correta. Então 25 por 2 dá 12, dá 12, alguma coisa. Mas eu vou colocar 12 fechado. Aí eu faço a multiplicação. 12 vezes 2 igual a 24. 24 para 25, falta 1. Então abaixo do 25 eu coloco 1. Deixo ali guardado. Eu pego 12, risco mais um tracinho e vou dividir por 2. 12 por 2 dá 6. 12 vezes 6, 12. 12 para 12, nada. Então eu coloco 0 debaixo do 12. E eu tenho também 6, que foi a resposta. 6 para 2, 6 dividido por 2 é 3. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada, coloco o zerinho lá. 3 por 2. 3 dá para dividir por 2? Dá, vamos dividir. 3 por 2 dá 1. Lógico que dá 1, alguma coisa, mas como falei para vocês que a gente não arredonda, a gente arredonda o número, então coloca 1. 1 vezes 2 é 2. Para 3, falta 1. Coloca 1 lá embaixo do 3. 1 dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 2. Então 1 encerra aí, bota o 0 e acabou-se. Como é o 25 então? O 25 seria exatamente os números que estão em 0 e 1 representados no que sobra desse cálculo de forma contrária. Eu vou pegar de baixo para cima. Então eu faço 1, 1, 0, 0, 1. Esse é o código do número 25. Deu para entender?
Ó, se você não entendeu, não se preocupe, tá? Eu vou colocar um pequeno vídeo agora pra gente, para você poder entender como se faz a divisão, aliás, a transformação do código binário para binário. Deixa eu estar trocando as palavras hoje que só. Então vamos lá. GCF Aprende Livre. Como transformar um número decimal em binário? Olá! Neste exemplo, vamos transformar o número 25, que está em sistema decimal, no seu número equivalente em sistema binário. O procedimento consiste em fazer divisões sucessivas entre as bases do sistema binário, que é 2, até que não seja mais possível dividir. Em seguida, construímos o número binário com o último quociente e com os restos da divisão. A primeira divisão é 25 por 2, que nos dá 12. 12 vezes 2 é 24, então nosso resto é 1. Continuamos dividindo agora o 12 entre 2, isso nos dá 6. 6 vezes 2 é 12, então nosso resto é 0. A próxima divisão é 6 dividido por 2, que nos dá 3. 3 vezes 2 é igual a 6. Nosso resto é 0. Agora dividimos 3 entre 2, onde o resultado é 1. 1 vezes 2 nos dá 2, que para 3 nos falta 1. Aqui terminamos as divisões porque o último quociente é menor que a base. Agora, para construir um número binário, colocamos o último quociente e os restos ao contrário. Assim, veremos que 25 em base 10 é igual a 1, 1, 0, 0, 1 em base 2. Lembre-se de dividir sucessivamente entre 2 até que o quociente seja menor que a base. Construa o número binário com o último quociente e os restos em ordem contrária. Muito bem! Agora que você já sabe o procedimento, lhe convidamos a praticar com outros números. Bem, então, minha câmera. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Pronto. Então, bem, vocês entenderam, né? Como é que se faz para fazer esse pequeno cálculo lindo, maravilhoso, né? Que é a transformação de números decimais para binário. Depois eu vou trazer um cálculo para você poder entender como é que você vai transformar os textos em número binário também. Também dá, professor? Dá, você vai entender, tá? Então eu vou passar adiante e vamos lá. Esse aqui é o vídeo que eu ia passar, já passei para vocês, tá? Ok, vídeo, muito obrigado, mas já passei. Pois bem, eu tenho um segundo vídeo. Assisti. Processador. Com certeza você já ouviu falar nesse componente, responsável por processar dados, transformando-os em informação e transmitir informações através da placa-mãe para controle de periféricos. Mas você sabe como ele realmente funciona? Vamos dar como exemplo o modelo Intel Pentium, no qual sua tecnologia ainda é usada até hoje. Uma parte do microprocessador Pentium, chamada de unidade de interface com barramento BIOS, recebe dados e instruções codificadas da RAM do computador. O processador está conectado à RAM através dos circuitos da placa-mãe, conhecidos também como barramento. Os dados movem-se para o processador 64 bits por vez. A unidade de interface com barramento envia dados e códigos por dois caminhos separados que podem receber cada um 64 bits por vez. Um caminho conduz à unidade de armazenamento, ou cache, de 8K usados para dados. O outro caminho conduz a um cache idêntico, usado apenas para o código, que diz ao processador o que fazer com esses dados. Os dados e códigos ficam nesses dois caches até que outras partes do microprocessador necessitem deles. Enquanto o código espera em seu cache, outra parte da CPU chamada de unidade de previsão de desvio inspeciona as instruções para determinar qual das unidades lógico-aritméticas, conhecidas como ULAs, pode manejá-lo mais eficientemente. Esta inspeção garante que uma das ULAs não fique esperando enquanto a outra termina de executar uma outra instrução. A memória temporária
de pré-busca de instruções recupera o código identificado pela unidade de previsão de desvio e a unidade de decodificação traduz o código do software para um tipo de instrução que as ULAs possam entender. Se qualquer número fracionário, conhecido como ponto flutuante, precisar de processamento, ele é enviado a um processador interno especializado chamado de unidade de ponto flutuante. Nos modelos Pentium MMX, essa unidade também é utilizada para processar 57 instruções designadas especialmente para processar comandos multimídias, como músicas e vídeos. Dentro da unidade de execução, duas ULAs processam todos os dados que somente de números inteiros. Cada ULA recebe instruções de até 32 bits por vez da unidade de decodificação. E cada ULA processa suas próprias instruções simultaneamente usando dados movidos do cache de dados para um tipo de bloco rascunho chamado de registradores. Assim, as duas ULAs e a unidade de ponto flutuante enviam os resultados de seu processamento para o cache de dados. O cache de dados envia os resultados para a unidade de interface com barramento, que, por sua vez, envia os resultados à RAM. Vocês entenderam? Então, assim, entender não dá para entender porque a gente não sabe como funciona realmente aquele negócio interno, né? Muita coisinha pequena ali, aquele esquenta que... Então o que é que acontece? Ali, aquela quantidade, aquele CPU que vocês viram naquela imagem, ele faz com que os níveis de processamento sejam divididos dentro daquele aparelho. E cada aparelho vai ter esse processo de liga e desliga, gerando um código binário para que o sistema operacional consiga traduzir para nós, né? E abrir os arquivos, executar os arquivos que nós queremos. Entenderam mais ou menos? Eu queria trazer isso para vocês, né? Mas agora eu tenho uma pequena atividade. Ok? Tá ali. Tá em cima, atividade. O que vocês vão fazer? Eu quero que vocês encontrem para mim, olha como é fácil, encontrem o número binário do número 44, do número 66, do número 73 e do número 100, entendeu? Faz para mim aí, coloca uma foto do arquivo no grupo, no grupo de WhatsApp, que eu vou pegando cada imagem que vocês vão colocando no grupo e vou anotando, tá? E aí eu libero para vocês uma pontuaçãozinha legal para participar, certo? Então façam isso, eis o exercício de vocês, tá certo? E eu acho que eu vou ficando por aqui. Tá bom? Porque a nossa aula já está acabando, o limite do Zoom já é esse. Então, nós vamos ficar por aqui. E eu agradeço muito a participação de todos vocês aqui com o tio. Tá certo? Um beijão, obrigado e até a próxima aula. Espera aí que agora eu vou fazer... Ai. Tchau, tchau, gente. Audio Jungle. Audio Jungle. Aula de informática com o professor Bernardo.